amada, quero convidar você para ler comigo aqui um trecho do livro de Isaías, para a nossa meditação nesta manhã. Isaías capítulo 45, verso 18 até o verso 22. Deus, irmãos, é o Senhor e não há nenhum outro. Ele é esse que faz maravilhas em nossas vidas. Ele está aqui em nosso meio. Está escrito aqui em Isaías 45, verso 18. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham. Reúnam-se, vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito disse isto? Quem declarou desde o passado distante: não fui eu, o Senhor? E não há outro além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, aos confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Amados, aqui quando Deus fala conosco, eu sou o Senhor, não há nenhum outro. Nós estamos aqui hoje para pensar um pouquinho sobre essa verdade, irmãos. Quando Isaías trouxe essa palavra à nação de Israel, e ele diz aqui: pois assim diz o Senhor que criou os céus e além, e Ele é Deus que moldou a terra e a fez, e Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele está fazendo aqui referência às lutas e dificuldades, aos desertos que Israel estava passando. Eu sei, amados, que nesse tempo tem sido um tempo de deserto, um tempo de aflição, um tempo de dificuldades para muitos de nós. Agora, o que o Senhor estava dizendo à nação de Israel, diz também para nós hoje. Ele não fez a terra para ficar deserta. Ele não criou as nossas vidas e não nos estabeleceu para nós passarmos pelas aflições, pelas agruras do deserto. Mas Ele nos colocou de pé e nos colocou numa terra para ser habitada, para nos fazer prosperar, para nos fazer vitoriosos, para nos abençoar com toda sorte de bênção. E isso foi a declaração de Deus a Israel desde o início. Sabemos, amados, que quando Deus nos colocou na terra, Ele tem um propósito. Ele tinha um propósito, Ele tem um propósito, e Ele vai cumprir o seu propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. E quando Deus nos formou, o seu propósito maior foi ter uma vida de relacionamento conosco. Por isso que Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, desfrutar das riquezas, das maravilhas do seu reino. Mas como os homens se resolveram a se desviar dos caminhos do Senhor, pensando que com isso podia resolver as suas próprias situações e buscar refúgio ou buscar ajuda em coisas que não eram deuses, que não podiam fazer coisa alguma,
eles começaram a viver as agruras do deserto. E essa, se a gente for olhar, né, a história, a jornada da nação de Israel, ou melhor, do povo de Israel, se nós formos olhar o que aconteceu desde a chamada de Abraão para sair de Ur dos Caldeus, a promessa que o Senhor o fez, Deus falou: eu vou fazer a sua descendência numerosa como as estrelas do céu. Nunca se esqueça disso, irmãos. Deus não nos fez para habitar sós, Deus não nos fez para andar no deserto, Deus nos fez para ter uma terra habitada, num lugar onde mana leite e mel. Esse sempre foi o propósito de Deus. Contudo, nós observamos que na caminhada dos filhos de Israel, eles começaram a ter que peregrinar no deserto. E só que, passando pelo deserto, eles estavam a caminho da terra prometida. Eu quero falar uma coisa boa, que nos traz esperança. A Bíblia fala que todos nós, num dado momento, nos desviamos e ficamos como ovelhas sem pastor. Andamos errantes por esse caminho. Mas o Senhor veio para nos resgatar, e nos resgatou através de Jesus, para nos fazer um povo seu, um povo separado, um povo escolhido, e através deste povo manifestar ao mundo, manifestar a todas as pessoas que estão sobre a terra, de que Ele é bom, de que Ele cuida do seu povo, que Ele tem compaixão de nós, que Ele realmente preparou para nós um lugar deleitável. E fazendo uma analogia com o que aconteceu com a história do povo de Israel, que passou pelo deserto, hoje é como nós estivéssemos passando pelo deserto, mas nós estamos a caminho da nossa terra prometida. Nós estamos para tomar posse daquilo que o Senhor já separou para nós. O deserto veio, e diz ainda o texto lá no verso 19: não falei secretamente de algum lugar, numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade e anuncio o que é certo. Nós observamos que em nenhum momento da história Deus deixou de fazer esse convite para nós. Não só para o povo de Israel, mas para a sua criação. Nunca deixou de mostrar a ele, quando o Senhor fala assim: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Ele não está falando isso à toa, como ele fala aqui. Eu nunca disse ao povo de Jacó: procurem-me à toa. Para que buscar o Senhor? Para que ir em busca do Senhor? Deus nos deu uma promessa, e Ele é firme naquilo que Ele nos promete. O Senhor, quando abre as portas, ninguém fecha, e quando Ele fecha também ninguém abre, porque Deus, Ele é o único que é o Senhor, que tem o controle de todas as coisas. E quando o Senhor disse para os filhos de Israel, nessa oportunidade aqui, falando através do profeta Isaías, Deus também está falando conosco, irmãos. Nunca podemos nos esquecer, nem por um momento sequer, de que Ele é o Deus verdadeiro que cuida de nós e que tem propósito de bênção para as nossas vidas. Tem uma terra prometida para nós. A despeito do deserto, apesar das dificuldades desse tempo presente, a glória de Deus será manifesta através do seu povo, da sua igreja. Deus tem refrigério para nós. Você acredita nisso? Deus tem vitória para a sua igreja, para o seu povo. E por isso Ele nos encoraja a buscar a Ele, porque Ele é a fonte que pode efetivamente dar a solução para as nossas vidas. Observe que esse convite que ele diz aqui no verso
no verso 19, que lemos ainda, ele não fez as escuras, ele não diz que procurem à toa. Logo no início aqui do livro de Isaías, no capítulo 1, você observa o convite que ele faz à nação de Israel. Isaías 1, verso 2. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Deus havia feito esse convite ao seu povo. O Senhor estabeleceu todas as coisas perfeitas para ele, mas ele se distanciou. E diz mais ainda lá no verso 18: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Se vocês estiverem dispostos, vocês comerão o melhor desta terra. Irmãos, eu vejo nisso aqui o amor de Deus. Eu vejo nisso aqui o cuidado que Deus tem com o seu povo. Pois apesar das suas rebeldias, apesar dos seus erros, apesar de todas as dificuldades que muitas vezes o seu povo colocou contra o próprio Deus, eu estou aqui trazendo o exemplo da nação de Israel, fazendo um paralelo com a nossa vida, no nosso dia a dia, nós como igreja do Senhor. E nesse paralelo nós podemos entender também que muitas vezes nós deixamos de fazer algo que está no coração de Deus para seguir o nosso próprio caminho. E Israel fez isso muitas vezes, e quantas vezes também nós já o fizemos. Mas, apesar disso, o Senhor vem e fala assim: vamos refletir juntos, vamos estar aqui, vamos pensar sobre o que nós estamos fazendo, porque ainda que os seus erros sejam tão graves, ele fala aqui, ainda que sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. É o Senhor trazendo para nós uma declaração de amor, dizendo: eu estou aqui para cuidar de você, eu estou aqui para poder acertar os seus passos, eu estou aqui para poder ajudar você nesse caminho. E nunca o Senhor falou às escuras, às escondidas, mas o Senhor proclamou isso diversas vezes a toda a nação de Israel. Eu estou aqui concentrando no livro de Isaías, mas eu poderia pegar todos os demais profetas e outras passagens da palavra, que o Senhor desde o início revela a questão do propósito que Ele tem para com as nossas vidas. E o propósito que Deus tem é um propósito de amor, de cuidado, de perdão, de cura, de transformação. Que coisa linda que Deus fez na vida da nossa irmã Micaele. Coração às vezes ferido, com algumas coisas, e ao longo da nossa caminhada, e essas marcas muitas vezes acabam dificultando o nosso próprio relacionamento com Deus e uns com os outros. E nós nos sentimos às vezes tristes, aborrecidos, porque há coisas que aconteceram na nossa vida e que precisam de tratamento. Mas o Senhor diz no próprio livro de Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade àqueles que estão cativos. Dessa maneira Deus vai cuidando da sua igreja, Deus vai cuidando dos seus filhos, Deus vai cuidando do seu povo. No texto que ele mostra, quando ele diz a Isaías, ele alerta a nação de Israel que o Senhor, Ele é o único, Ele é o verdadeiro, aquele que cuida. Ele diz aqui no verso 20: ajuntem-se e venham, reúnam-se vocês, fugitivos das nações,
Aqui quando ele fala nesse versículo 20, os fugitivos das nações, ele está fazendo referência, na verdade, à nação de Israel, que ficou espalhada em todo o mundo, e o Senhor começou a resgatá-los, a trazê-los de volta para a sua casa. Da mesma maneira, assim é a igreja. Você sabe o que significa a palavra igreja? Alguém sabe o que significa igreja? Igreja é tirados para fora. O Senhor nos resgatou do mundo e nos trouxe à luz da sua presença. E o Senhor está assim resgatando vidas, como que uma verdadeira operação de resgate, para nos proteger, para cuidar de nós, para tratar com as nossas feridas e para nos sarar completamente. Quando o Senhor diz isso a respeito da nação de Israel aqui, ele fala o seguinte: são ignorantes aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Essa passagem aqui está se referindo literalmente, ou seja, com todo seu significado mais certo, à idolatria, à busca dos ídolos, mas também pode estar nos ensinando aqui onde nós estamos depositando nossa confiança, em que nós estamos esperando, onde está a nossa fé, ou onde estamos depositando a nossa fé. Será que são as instituições ou nos amigos? Eu considero, irmãos, uma palavra assim muito forte, a palavra do salmista que diz assim: ainda, quer dizer, é o Senhor usando a vida do salmista, ainda que o seu pai e sua mãe o desamparasse, eu o acolheria, eu o receberia. Sabe o que quer dizer isso? Que o nosso pai e a nossa mãe podem falhar, mas Deus, o Senhor, não falha. Amém. O amigo achegado pode falhar, mas Deus, o Senhor, não falha. A esposa, o esposo, o filho, a filha podem falhar, mas o Senhor não falha. Ainda que o meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me acolheria. E há pessoas que depositam a sua fé e a sua confiança em outros. E quando a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, nisso aqui, no Isaías 45, 20, são ignorantes e aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Lá no passado, quando os filhos de Israel começaram a depositar nos ídolos ou nos falsos deuses a sua esperança, até mesmo numa situação em que eles estavam sofrendo ameaça de serem levados para o cativeiro babilônico, o profeta Jeremias se levantou e disse para eles: isso era uma situação que eles tinham que passar, que eles iriam passar por aquela provação, porque eles foram rebeldes à voz do Senhor, e o Senhor ia tratar com eles. Sabe o que acontece quando os filhos andam de maneira rebelde, ou não realizam aquelas coisas que vão trazer benefícios para a sua vida? Eles precisam ser corrigidos. E se eles não forem corrigidos, a responsabilidade, na verdade, é do pai e da mãe que o criou. Porque lá na frente, se eles não tiverem disciplinas, eles serão pessoas que não tiveram o amor, o cuidado ou a correção no momento certo, e por isso sofrerão problemas. Podem ter problema.
Já muitos que são disciplinados, orientados, cuidados, já dão problema. Imagina se nós não disciplinados e cuidados. A mesma coisa faz o Senhor conosco. Porque o Senhor, irmãos, não planejou para que nós vivêssemos num deserto, mas é numa terra habitada. E Ele deseja o melhor para a nossa vida. Por isso Deus trata conosco, Deus nos corrige, Deus nos mostra o caminho. Mas aí o que acontece? Os filhos de Israel, lá na época de Jeremias, estavam resistindo à disciplina do Senhor. E o Senhor disse para Jeremias: vocês vão passar pelo cativeiro da Babilônia. Agora, todo mundo que se curvar à disciplina, ou seja, se submeter ao jugo de Nabucodonosor, essas vidas vão chegar lá, vão plantar suas vinhas, vão cultivar as suas hortas e vai dar tudo certo. Agora, aqueles que rejeitarem, eles vão perecer. E aí o que alguns dos judeus fizeram? Foram buscar ajuda no Egito, porque eles estavam confiando no braço forte dos egípcios. Onde é que nós estamos depositando a nossa confiança? Lá no passado, muitos, quando eram disciplinados pelo Senhor, ou o pastor falava alguma coisa: olha, você precisa acertar o seu passo. A pessoa ia para a oração, para o jejum, para se humilhar, para se consertar diante de Deus. Hoje, elas mudam de igreja. Sabe por quê? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, muito difícil, muito trabalhoso. E aqueles que são chamados povo de Deus, precisam saber que a tribulação, as provas e a correção, tudo faz parte. Faz parte de uma vida saudável na presença do Senhor. E os tempos trabalhosos, que diz lá na carta de Timóteo, 2 Timóteo no capítulo 3, no versículo 1, fala assim: nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, ou tempos trabalhosos. E se você continuar, eu vou pedir o irmão para colocar aí o texto para mim. Agora o versículo seguinte: por que os dias são terríveis? Por que os dias são trabalhosos? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Então, está trazendo dentro desse contexto as características por que os tempos são difíceis. E se nós estamos vivendo um tempo difícil, nós somos tratados para que nós não estejamos no mesmo barco. À medida que a iniquidade vai se multiplicando, os tempos vão ficando cada vez mais trabalhosos. Então, se nós que somos aqueles que temem a Deus, que estão buscando ao Senhor, não quiser se submeter aos cuidados do Senhor, à disciplina do Senhor, simplesmente vai perecer. Se nós não deixarmos ser tratados pelo Senhor, Ele vai nos deixar à vontade para fazer aquilo que nós queremos, e aí vai dar para os burros, né? Então, o tempo de passar pelas dificuldades, eu gosto muito aqui do texto lá da epístola de Tiago, que fala, tende por motivo de gozo passares por muitas tribulações, por várias provações, porque com ela vem a experiência, e a experiência fortalece a nossa fé. A irmã estava cantando aqui: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Então, se Deus faz ou se Deus não faz, Ele não deixa de ser Deus. E quantas vezes, como a irmã Vanessa estava aqui testemunhando, a Neide estava aqui testemunhando, o Senhor falando com ela: adora na tribulação, adora na prova, porque é muito simples nós adorarmos a Deus quando está tudo bem.
É muito confortável para nós dizer: louvado seja o teu nome, Senhor. Mas adorar na prova é reconhecer que Ele é digno de toda a glória, porque Ele é Deus. Porque Ele é o único que é merecedor de toda a nossa honra, independente da circunstância que nós estamos vivendo. Ele não deixa de ser Deus porque nós estamos na dificuldade. Ele não deixa de ser Deus porque nós estamos enfrentando o problema. Quem sabe o problema que nós estamos enfrentando hoje é para te amadurecer. Irmão, sabe o que eu vejo? Quando os tempos, como os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis, mas tempos que o Senhor está do nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer e para também cooperar com o nosso amadurecimento. E muitos de nós precisamos amadurecer. Amadurecer até no que diz respeito ao amor. Se hoje nós vivemos, tempos em que as características são de pessoas egoístas, amantes de si mesmo, hipócritas, arrogantes, blasfemos, fala mal de todo mundo, isso é o quê? Falta do amor. Porque se nós olharmos uns para os outros com um olhar de amor, nós vamos também olhar com um olhar de misericórdia. Nós vamos olhar com um olhar de complacência e não buscando o nosso próprio interesse. E como o amor tem a ver com a questão de amadurecimento, sabe aonde é que está inserido esse texto? Quando eu era menino, eu agia como menino, discorria como menino, falava como menino, mas desde que eu vim a ser homem, eu deixei das coisas próprias de menino. Sabe onde está inserido esse contexto? Em que contexto está inserido esse texto? 1 Coríntios 13, o capítulo que na sua essência fala sobre o amor. Então, nós precisamos e devemos amadurecer em amor. Esse amor que vem de Deus, o amor ágape, para que a gente possa experimentar o tratamento de Deus, esse cuidado do Senhor, e poder também lidar com amadurecimento na vida uns com os outros. E sabendo que os que buscam ou que confiam, ou que buscam nos ídolos, ou que buscam nas pessoas, nas instituições, nas amizades, nos relacionamentos, busca a sua base para continuar, vai estar completamente inseguro, porque só o Senhor é Deus, e Ele é a nossa rocha em que nós podemos estar firmados. Por isso que ele falou aqui, quando ele falou aos israelitas, ele disse aqui que são ignorantes aqueles que levam sobre os ombros as imagens ou os seus ídolos, porque eles pedem a um ídolo que não pode fazer nada. É muito triste, amados, muito triste, quando a gente vê pessoas que depositam numa pessoa, num ídolo, a sua fé, a sua confiança. Carrega consigo um amuleto, porque ela acredita que aquele amuleto vai trazer a cura, vai trazer a salvação para ela. O texto da palavra, lá no livro de Isaías mesmo, ele fala assim: com um pedaço da árvore, alguém vai, cria um ídolo para poder se curvar diante dele, e com o restante faz lenha para aquecer no fogo a sua comida. Como é que vai um pedaço de pau, um pedaço de pedra vai responder aos seus anseios, às suas dificuldades, às suas necessidades? Mas o Senhor vai responder todas as suas dificuldades, porque Ele é Deus. Ele não é um ídolo mudo. Eu amei aquela experiência de Elias, junto com o desafio dos profetas de Baal e de Azerá, quando ele pegou o cordeiro
picou aquele cordeiro todo lá e falou assim: vocês que confiam aí em Baal, em Azerá, clamem a ele e peça para que responda com fogo. E nada aconteceu. Mas ele, quando levantou a sua voz e orou, o Senhor respondeu com fogo. Oh, maravilha de Deus! Lídia entrou aqui com seus joelhos, cambaleando, doendo, e saiu daqui pulando que nem um canguru, para a glória de Deus, porque Deus veio com poder sobre a sua vida. Irmãos, que coisa tremenda é a gente poder esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque só Ele é Deus, Ele é o Deus verdadeiro. Primeira Epístola de Pedro, quero que os irmãos abram lá comigo, primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, no versículo 17, aliás, versículo 12 até o verso 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, aqui está falando, não assim, se surpreenda com essas dificuldades desse tempo presente. Há momentos que são trabalhosos, são difíceis, mas deposita sua confiança no Senhor, porque Ele é o único Deus. E se Ele é o Senhor, o Criador de toda a terra, Ele tem resposta para as nossas necessidades, para as nossas dificuldades. Pode demorar um pouco, como está escrito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, tem data certa, tem hora certa. É que o nosso horário, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Se lembra daquele estudo que Miriam compartilhou conosco na escola dominical sobre o Cronos? Cronos é o nosso tempo, O culto terminará, ou concluiremos o culto daqui a 15 minutos. 15 minutos é o nosso tempo, se Deus assim permitir. Agora, quando fala do Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo da oportunidade. Lá na carta de Pedro, ele fala assim: um dia é como 1000 anos para Deus, 1000 anos é como um dia, não faz a menor diferença para Deus. Mas o tempo oportuno, ou seja, é a hora de nós amadurecermos. Eu creio que dentro do relógio de Deus está chegando aquele momento em que nós precisamos estar bem consciente das tribulações desses dias, ou do que Deus está fazendo na nossa vida através da tribulação, porque isso já estava tudo dito, como ele falou aqui a Isaías. Ele não falou em nenhum momento escondido, ele não falou lá em lugar deserto para ninguém ouvir, mas ele proclamou isso em alto e bom som, através dos seus servos, os profetas, para que todos nós tivéssemos consciência do tempo e da hora que nós estamos vivendo, ou seja, do tempo de Deus, do seu relógio. Diz aqui ainda na Epístola de Pedro: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Chegou a hora, chegou o tempo de começar o julgamento. É pela casa do Senhor. Deus começa tratando conosco, tratando as nossas vidas. E se começa conosco, é porque Deus se importa com a gente. Não é porque Deus é perverso. Eu fico pensando assim, toda vez que uma criança é disciplinada, o que se passa na cabeça dela, Quando eu falo assim, disciplinado, que ela sofre um castigo, sofre precisa ela entender isso, A disciplina, ela precisa estar consciente do que ela está sendo disciplinada, por que ela está passando por aquela situação ali, porque ela está sofrendo aquele castigo. E aí, se a criança tiver esse entendimento, se nós passarmos para esse entendimento, o castigo vai dar um bom efeito.
Agora, se ela apanhar, não sabe por que está apanhando, aí o resultado pode ser totalmente diverso daquilo que a gente espera. Então, o Senhor, Ele vai tratando conosco, então está mostrando para nós qual é o caminho que nós devemos andar, o cuidado que nós devemos ter, porque se nós estivermos assim, passando pela luta, estivermos passando pelas situações de dificuldade e começarmos a perceber, realmente Deus está tratando com o meu coração, Deus está me ensinando a esperar, Deus está me ensinando a ser mais misericordioso, Deus está me ensinando a amar conforme está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 13. Eu estou amadurecendo com isso. O amadurecimento, estou deixando as coisas próprias de menino. Quando nós falamos assim das coisas próprias de menino, nós estamos falando da questão da maturidade. Às vezes nós ficamos só aquele negócio que toda criança tem. Eu quero. Se não der, pico, pirraça, né? Das mamães que estão aqui, tem crianças pequenas, sabe como é que é. Eu trabalho com as crianças um pouco maiores, né? Já fazem isso. Eu quero assim, cara. Aí não adianta fazer biquinho. Isso é criancice, mas isso é próprio do menino. Porque ainda não alcançou que se nós não dermos aquilo que está pedindo. Outro dia uma criança uma das crianças me falou assim, vocês falam sempre que tudo aquilo que a gente pede a Deus, que Deus dá. Mas quando eu falo em pedir um celular, você fala que Ele não vai dar. Aí eu falei assim, é porque Deus é sábio. Imagina se Ele desse tudo que você pede, né? Imagina só se Deus fosse dar tudo aquilo que você pede. Então a gente tem que entender isso. Mas aí a gente fica assim, tá vendo? Eu peço para Deus me dar. Aí fica aquela meninice. Isso é coisa de criança. A gente precisa, se a gente tiver noção do que a gente está colocando diante de Deus, a gente está colocando em oração, aí nós vamos compreender as coisas que Deus tem reservado para nós. E para nós concluirmos, irmãos, Isaías 55, no verso 1 e 2. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, compram vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom. A alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deus está fazendo um convite para a gente. Por que nós vamos gastar as nossas energias naquilo que não vai trazer satisfação para a nossa vida? Por que nós vamos depositar a nossa esperança e a nossa confiança em algo ou em alguém que não pode efetivamente trazer aquilo que nós precisamos? E lá no texto de Isaías, ele começa dizendo: sabei que eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Ele termina lá no verso 40, Isaías 45, verso 22. Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro, nenhum outro. E não há nenhum outro. O Senhor, irmãos, não tem outro igual. É Ele que cuida de nós. É Ele que sustenta a nossa vida. E Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, não vamos deixar que as coisas desse tempo presente, as dificuldades, venham assim, nos tirar do propósito de Deus. As coisas que nós estamos vivendo, lá em Apocalipse, no capítulo 3, se não me engano, no versículo 10, fala assim que haveria um tempo, foi a carta que dirigida à igreja de Filadélfia. Eu vou ler esse texto aqui porque é um texto muito importante para nós entendermos até essa hora que nós estamos vivendo. Aqui Apocalipse capítulo 3, no versículo 8, diz assim:
Eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Agora o verso 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, está aqui o texto, está dizendo para nós que porque você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu quero encorajar você a permanecer no Senhor. As dificuldades, pode ser que você está aqui hoje, você está feliz com as coisas que Deus está fazendo, mas se porventura acontecer alguma coisa que vai tentar roubar a sua alegria, como hoje pela manhã, eu vejo que o inimigo tentou roubar a oportunidade da Micaele estar aqui para contar o seu testemunho. Ela se engasgou, teve uma dificuldade. Você está saindo daqui feliz da vida, a irmã lá feliz porque o Senhor curou o seu joelho, e de repente você passa ali na perna do banco e dá uma topada no seu joelho. Ah, glória a Deus! O mesmo Deus que cura, irmãos, é o Deus que está contigo na hora da dor. Ele não deixa de ser Deus. Agora tem pessoas, que recebeu uma bênção, aí chegou, deu uma topada aí numa coisa, misericórdia. Às vezes não é bom nem ouvir, tapar os ouvidos para não ouvir. Mas é que em todas as situações, em todas as circunstâncias, Deus está do nosso lado. Lembre-se disso. E por causa dessa perseverança, o Senhor falou assim, Ele vai te guardar na hora da provação que há de vir sobre o mundo todo. Provas todos nós estamos passando, mas o Senhor está conosco, o Senhor está conosco do nosso lado. E Ele está nos ajudando. A Vanessa ontem estava falando comigo mesmo, pastor, muita luta, mas ao mesmo tempo eu estou desfrutando de muitas vitórias do Senhor, muitas bênçãos. É isso, a gente passa pela prova, mas vai cantando louvor, porque o Senhor é fiel e poderoso. Quero convidar você a ficar de pé e cantar conosco a vitória do Senhor. Convidar o Ministério de Louvor. Nesta manhã, se a prova está doendo, irmão, glorifica o nome do Senhor. Dá glória a Deus, continua confiando nele, sabendo que o que começou a boa obra é fiel para completar.